Olá, senhores. Muito bom dia. Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma live. E hoje eu vou falar sobre os relacionamentos. Claro que eu vou falar, isso serve para todos os vínculos, em geral, mas eu vou falar mais especificamente do relacionamento amoroso. É um tipo de atitude que você pode ter no relacionamento amoroso e que pode te prejudicar muito, pode atrapalhar o seu relacionamento amoroso. Você sabe que, bom, deixa eu falar o tema antes de tudo, daqui a pouco eu repito o tema de novo para quem está chegando. Não se coloque como objeto do desejo do outro. Não se coloque como objeto do desejo do outro. Esse é o tema da live de hoje. Muito importante. Eu vou aqui fazer um esforço para que vocês entendam isso. Eu quero que vocês saiam da live de hoje com esse conhecimento interiorizado. E vocês vão perceber o quanto esse conhecimento vai ser útil para vocês, o quanto isso é frequente, esse tipo de atitude, e o quanto esse conhecimento será útil. Porque a gente tem assim uma ideia, né, de que, por exemplo, quando você vai comprar um carro, quando você vai abrir uma empresa, você tem uma ideia que você tem um conhecimento a buscar, que você tem um estudo a fazer, que você tem um aprimoramento, né? que tem coisas que você não sabe que você precisa saber. Mas quando a gente pensa em relacionamento, há uma ideia geral assim de que o relacionamento vai se dar de uma forma espontânea e natural, né? De uma forma automática, que eu não preciso conhecer nada, que eu não preciso saber de nada, basta eu me apaixonar, basta eu amar, e aquilo vai se dar, vai se desdobrar na minha vida. E a gente percebe que não é assim. Da mesma forma que nós temos que buscar um conhecimento nas outras áreas da nossa vida, também nós temos que buscar um conhecimento no âmbito dos relacionamentos amorosos. Então, não se coloque como objeto do desejo do outro. Temos que perceber essas psicopatologias também nessa área dos vínculos, nessa área dos relacionamentos. E temos que aceitar que essas patologias não estão nos livros de psiquiatria, não estão nos livros de psicologia. Essas psicopatologias estão em nós, estão em vocês, estão em mim. Eu não estou fora disso, né, senhores? É importante isso, que às vezes as pessoas têm uma ideia de que eu estou fora disso. Eu não estou fora disso. Tudo que eu coloco para vocês aqui, eu também me incluo nisso tudo. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas imperfeições, as nossas limitações. Então temos que perceber que essas psicopatologias não estão nos livros. Claro que elas estão nos livros, mas o importante é que a gente perceba que elas, antes de tudo, residem dentro de nós. E elas atrapalham, restringem, entravam, bloqueiam a nossa vida. Então, tendo a consciência disso, nós conhecemos, e conhecendo, a gente então destrava esses entraves. Então, uma live sobre os relacionamentos. Vamos lá, hein, senhores? Espero que vocês gostem e quero que vocês entendam esse funcionamento, essa atitude que atrapalha muito, mas que é muito frequente, muito comum. Não se coloque como objeto do desejo do outro no seu relacionamento amoroso. Cuidado para você não se colocar numa atitude
de ser o objeto do desejo do outro. Então, conhecendo esses funcionamentos, nós vamos nos libertando disso, até porque no início do relacionamento, nós amamos aquilo que nós idealizamos no outro. Nós amamos aquilo que nós idealizamos no outro. É com a convivência, é no dia a dia do namoro, é no dia a dia do casamento, que essas idealizações vão se diluindo, vão se dissolvendo e nós vamos então encontrando o outro mais como o outro é na sua realidade. Ah, mas então, André, o que vai acontecer? Eu vou deixar de ver ali o príncipe e vou ver o sapo? Não, não é que você vai ver o sapo. Você vai ver o homem normal que o outro é, você vai ver a mulher normal que o outro é, e você vai perceber também que o seu relacionamento é um relacionamento normal, que tem qualidades, que tem valores, mas também que tem imperfeições, que tem falhas. Então não é que você vai descobrir o sapo, você vai sair dessas fantasias, dessas idealizações que no início nós fazemos, né? Amamos aquilo que idealizamos no outro. Então o que é isso? Vamos entender, não se coloque como objeto do desejo do outro. Eu vou dar bastante exemplo, isso vai ficar bastante claro para vocês, tá? Eu espero. O meu esforço será para isso. Então, o que é isso de não se colocar como objeto do desejo do outro nos seus relacionamentos amorosos? É você não dar a dependência ao outro. Você não dar a dependência ao outro e esquecer de você. Mas isso se dá de uma determinada maneira, numa atitude que você vai adotando, que é essa atitude de você esperar demais do outro, o desejo do outro, o reconhecimento do outro, a aprovação do outro. Então isso passa a ser muito importante para você e você se coloca dessa forma no relacionamento, e ao se colocar assim, você dá ao outro uma dependência exagerada. É claro que isso é mais comum nas mulheres, os homens também fazem isso, fazem bastante, mas isso é mais frequente nas mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas colocam todas as fichas delas, todas as fichas que elas têm, no relacionamento. Elas têm uma tendência, isso vem mudando, né? As mulheres vêm transformando isso, principalmente nos últimos tempos, mas ainda existe essa tendência na mulher a colocar todas as fichas no relacionamento. Eu vou tentar dar um exemplo disso. Vamos imaginar uma mulher em São Paulo, ela tem o seu trabalho, ela tem ali um bom salário, ela tem um reconhecimento do seu chefe, da sua equipe, ela tem uma função, os seus parentes estão ali, os seus amigos estão ali, ela tem toda uma vida construída em São Paulo. E ela conhece um fazendeiro do Mato Grosso. Depois de um mês de relacionamento, esse fazendeiro vira para ela e fala assim: casa comigo, largue tudo e venha morar comigo no Mato Grosso. A mulher larga tudo que ela tem, tudo que ela construiu até então, e vai morar com este homem no Mato Grosso. Ela se casa com ele e vai morar com ele no Mato Grosso. Vamos imaginar o inverso. Um homem que está em São Paulo, tem o seu trabalho em São Paulo, a sua vida construída em São Paulo, mas ele conhece uma fazendeira do Mato Grosso, e essa fazendeira faz a mesma proposta para ele. Ele diz assim, claro que tem homem que vai topar, mas muitos homens vão dizer assim: calma lá, vamos devagar, vamos com calma, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus vínculos, vamos devagar com isso. Então o homem divide um pouco mais as fichas, né? Ele não coloca todas as fichas no relacionamento. Não é que o relacionamento não seja importante para o homem, o relacionamento é bastante importante. Quando o homem não tem um relacionamento na vida dele, ele vai ficando bastante inquieto, né? Ele vai ficando insatisfeito. Então ele quer que o relacionamento dê certo.
mas ele tem uma tendência a não colocar todas as fichas no relacionamento, algo que as mulheres já fazem com uma certa tendência, já há essa tendência na mulher. Então esse movimento de se colocar como objeto do desejo do outro está presente no homem, mas é bastante frequente também na mulher isso. A mulher pratica bastante esse tipo de atitude. Então o que é isso de você dar a dependência ao outro, de você se colocar dependente do desejo de ser do outro? Dependente do desejo de ser do outro. Então, o que é que você quer do outro? Ser visto, ser desejado, ser amado, ser querido, ser aprovado. Você quer ser aprovado pelo outro. Então perceba que toda ação, o desejar, né, o aprovar, o amar, o ser querido, né, toda ação é posta no outro. E você vai se colocando como um objeto de uma expectativa criada ao redor desse outro. Então você passa a viver em função de uma expectativa, de um lugar que você quer ocupar na vida deste outro. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que você começa a se esquecer de você mesmo. Ao se voltar demasiadamente para o desejo do outro, você não consegue perceber quais são os seus próprios desejos. Você perde o contato com você mesmo e com a sua individualidade. E você dá uma dependência exagerada ao outro. Então perceber que você vai ficar muito melhor na sua vida se você perceber melhor os seus próprios interesses e os seus próprios desejos. Porque quando você espera o desejo do outro, qual é o seu desejo? O seu desejo está no outro. O que você quer? Você não quer nada, você só quer ser desejado pelo outro. Se o outro me desejar, eu sou. Se o outro não me desejar, eu não sou. Se o outro olhar para mim e me elogiar, eu triunfo, eu vou lá em cima. Se o outro não olhar para mim e não me desejar, eu desabo, eu vou lá embaixo. Então a sua referência está sendo posta no outro e não em você. Qual é a consequência disso? Você começa a se afastar dos seus projetos, você começa a se afastar das suas obras, você começa a se afastar dos seus interesses. Você está tanto no outro que você não consegue perceber quais são os seus reais interesses, quais são os seus reais desejos. Você nem percebe o que você deseja. Porque qual é o seu desejo? O seu desejo é um único desejo, que é o desejo de ser desejado pelo outro. Olha a força disso, e nós vamos entender isso até o final da live. Eu vou explicar bastante para vocês isso. É claro, por exemplo, você marcou um encontro com a pessoa, esse encontro vai estar rodeado de medo e de ansiedade. Por quê? Será que eu vou ter o desejo do outro? Será que eu vou ser agradável ao outro? Será que eu vou ter a aprovação do outro? Então esse encontro amoroso, ele já passa a ser permeado de muitos medos, de muita ansiedade, porque você já está numa expectativa elevada em relação à reação desse outro frente a você. Então você não se coloca para uma troca, para uma parceria, você vai fazer 50%, o outro vai fazer 50%, você já vai em excesso, você já vai com tudo na direção do outro, porque a referência da sua vida não está dentro de você, o seu eixo não está dentro de você, você colocou a referência da sua vida no outro. Deixa eu dar um exemplo aqui, fora do relacionamento amoroso, para vocês começarem a entender isso. Vamos imaginar o seguinte: você pega um livro para ler, você abre o livro, começa a ler, mas você não está interessado no livro em si, na leitura em si do livro. Você está preocupado
que alguém passe ali na frente de você, que alguém passe por você e olhe você lendo. Porque você quer ser visto como uma pessoa intelectualizada, como inteligente. Então você não está lendo o livro pelo valor que esse livro tem nele mesmo. Você está no livro simplesmente para você atrair o olhar do outro sobre você. Olha a força disso, né? Então isso faz com que você perca o livro, isso faz com que você perca o conhecimento, isso faz com que você perca aquele aqui agora, daquela experiência possível que você pode ter nesse momento. Porque a sua referência está fora de você, colocada no outro. Então você perde, né, a consciência dos seus interesses, o que realmente, quais são as coisas que te interessam na vida, porque você só está preocupado com esse desejo do outro e não com o seu próprio desejo. Vou dar um exemplo aqui do sábado à noite. Sábado à noite, então você se coloca lá todo desejante no sábado à noite, você está esperando o outro chegar para um encontro amoroso, então você está cheio de desejos, você está cheio de expectativas, você imaginou aquele sábado à noite com o outro, então você espera que o outro chegue, né, te desejando, que o outro chegue te amando, que o outro chegue te aprovando, e o outro chega ali com uma indisposição, com um mau humor, né, não está com uma disponibilidade afetiva na sua direção, e aí então a pessoa diz assim, ele arrebentou com o meu sábado à noite. Ele destruiu o meu sábado à noite. Por que ele destruiu o sábado à noite? Porque você colocou o seu sábado à noite na mão dele, na mão do outro, né? Por isso que ele fez isso com o seu sábado à noite. Se você estivesse mais no seu próprio eixo, independente do estado dele, se ele está ali com você ou não, se o outro está ali com você ou não, você é responsável pelo seu sábado à noite. Mas o outro não quer viver comigo isso. Então, ele não quer. Imagina assim, você está num restaurante e chega um garçom com aquele prato maravilhoso, perfumado, aquele aroma, né? E o garçom chega com aquele prato maravilhoso e a pessoa vira e fala assim, não, eu não quero comer. Eu não quero comer, não quero provar desse prato. E aí o que você vai fazer? Você vai forçar o outro a provar do prato, né? O outro não quer comer. Então, quando você coloca a sua referência no outro, você fica dependente do outro. Se o outro vier na minha direção, eu vou viver, eu vou realizar, eu vou triunfar aqui no meu sábado à noite. Mas e se o outro não vier? Aí o seu sábado à noite desmorona. O seu sábado à noite tem que ter uma sustentação, independente do outro estar com você ou não. A sua vida tem que ter uma sustentação, independente do outro estar com você ou não. Quando o outro vier para viver algo com você, você vai viver, você vai compartilhar. Mas e se o outro não vier? Se o outro não vier, você vai ter os seus próprios desejos, você vai ter os seus próprios interesses, você vai ter os seus projetos, você vai ter as suas obras, e tudo isso dá uma sustentação na sua vida. Há uma tendência em nós a abandonar a nossa individualidade nos relacionamentos. Nós somos seres emocionais e o relacionamento tem uma força poderosa que nos arrasta. Então nós temos que tomar consciência disso para que a gente se coloque melhor nos relacionamentos. E qual é a consequência disso, né? Eu queria dar um exemplo aqui muito interessante. Uma vez um paciente disse assim, André, eu queria chegar em casa à noite, abrir a porta do meu apartamento e que a minha esposa pulasse em cima de mim. Olha que interessante, né? Que a minha esposa pulasse. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo da expectativa que ele tem de ser desejado. O quanto ele quer ser reconhecido, o quanto ele quer ser desejado, o quanto ele quer ser amado. Aí ele entra, abre a porta,
A esposa está lá, está fazendo as coisas dela, está concentrada nas coisas dela e não pulou em cima dele. Então ele fica arrasado. Por quê? Porque ele não realizou essas expectativas que ele tinha depositado. Então o outro ele vai ficando depositário de todas essas expectativas. Então olha o tamanho dessa idealização que você vai fazendo. E aí o seu eixo de referência vai para fora de você. Se o outro olhar para você, você existe. Se o outro não olhar para você, você não existe, você desaba. Então você vai dando ao outro essa filiação demasiada, exagerada, né? No outro você se projeta, no outro você se busca e no outro você se perde. No outro você se projeta, no outro você se busca e no outro você se perde. Aí você vai se colocando como um pedinte do outro. Você vai ficando esse mendigo do outro, né? Mendigando ali migalhas de amor, que o outro olhe, que o outro aprove, que o outro deseje. E a sua vida, então, o outro fica um sol e você fica um planetinho, né, girando, pequenininho, girando ao redor desse outro, nessa posição de pedinte. Você vai vivendo o outro 24 horas por dia. Um exemplo, uma mãe na Semana Santa fez o bacalhau, que é o bacalhau que o filho gosta, que o filho adora, e ela fez o bacalhau e ficou esperando o filho. O filho trabalha, estuda em outra cidade, então ela ficou esperando o filho vir da outra cidade para chegar e para viver essa Semana Santa com ela. O que acontece? Algumas horas antes do filho pegar o carro e vir visitar a mãe, acontece um imprevisto ali, os amigos ligam, vamos lá para Monte Verde, Minas Gerais, surge um programa novo para o filho, e o filho desiste de participar da Semana Santa com a mãe. A mãe fica arrasada, ela fica assim, então ao longo de toda a Semana Santa, ela não consegue provar do bacalhau, não consegue desfrutar do bacalhau, não consegue aproveitar o feriado da Semana Santa. Por quê? Porque ela estava toda como objeto do desejo deste filho. Então isso também pode ser observado na relação dos pais com os filhos. Não se coloque como objeto do desejo do outro. Cuidado nos seus vínculos, principalmente nos vínculos amorosos, para você não se colocar como objeto do desejo de ser do outro. Você quer ser do outro, né? Esse desejo de ser do outro. Qual é o seu desejo? O seu desejo é o desejo do outro. É que o outro te deseje. E aí você renuncia aos seus próprios desejos, a uma renúncia dos seus próprios desejos. Por quê? Porque ao se voltar para ser desejado, você não percebe, você não tem a percepção dos seus próprios desejos. Então, o que é que você perde com isso? Você perde a sua individualidade. Você esquece da sua individualidade. Então é muito comum as pessoas antes de um relacionamento mais sério, a pessoa viajava, a pessoa fazia cursos, a pessoa buscava o conhecimento, fazia faculdade, ia atrás das coisas, e depois que ela começa a viver um relacionamento mais próximo, mais íntimo, ela vai se afastando de tudo isso. Ela vai se afastando do quê? Ela vai se afastando da própria individualidade e vai ficando mais casada com o casamento, né? Tem pessoas que ficam casadas com o casamento. Você tem que estar casado com o seu parceiro, com a sua parceira, mas você não pode nunca esquecer o casamento que você tem com você mesmo, com a sua realização, com os seus objetivos reais na vida.
Então essa postura de desejar ser desejante. O que você deseja? Você deseja ser desejado, você deseja ser desejante pelo outro, e isso vai te colocando. Esse ser desejado pelo outro é um movimento que o que a pessoa busca é assim, um movimento de exclusividade. Vou falar sobre isso. Ela quer ser única. Essa pessoa quer ser exclusiva, única deste outro. Quer a exclusividade do desejo do outro. Então o outro não pode olhar para o lado, né? Por quê? Porque já abala esse funcionamento. Tem essa questão também que algumas pessoas no relacionamento colocam como importante o olhar na hora da transa. Então a pessoa está transando, mas o outro tem que me olhar, o outro não pode desviar o olhar. Então olha o quanto, né? A pessoa vai ficando aprisionada a essa busca de ser visto pelo outro. Toda vez que você quer ser visto pelo outro, você está esquecendo o quê? Você está esquecendo o seu ser, você está esquecendo a sua própria referência, porque você quer ser visto pelo outro. É um investimento mais em ser visto do que em ser propriamente dito. E essa questão, então, o outro ele tem diferentes papéis na vida. Ele é o seu parceiro, mas ele também é filho, ele tem uma mãe, mas ele também é irmão, ele tem irmãos, mas ele tem outros vínculos, ele tem os amigos, ele tem o trabalho. Então, esse outro tem uma série de vínculos, mas esses vínculos são vistos, então, como competições. Por quê? Porque você quer esse desejo exclusivo do outro. Então, quando o outro tem algum vínculo que tem uma importância, que tem um valor para ele, isso é visto como uma competição, porque você quer ser esse objeto exclusivo do desejo do outro. Então perceba que esse relacionamento ele vai ficando totalmente desnivelado. Como você quer muito ser desejado pelo outro, você vai então, você fica nessa ânsia, nessa ansiedade na direção do outro, buscando isso. E ao ir com muita força na direção do outro, o outro não precisa fazer a contrapartida dele no relacionamento. O outro não precisa fazer os 50% dele. Então você vai com muita força e o outro, o que vai acontecendo com o outro? O outro vai cruzando os braços, o outro começa a cruzar os braços no relacionamento. Porque você faz a sua parte e faz também a parte do outro. Você solta o rojão e sai correndo, buscando a vareta. Então você está desejando demais, e ao desejar demais, ao ficar desejante, vai criando um desnível no relacionamento. O outro vai sendo colocado num pedestal, ele vai sendo colocado nesse sol, e você vai sendo colocado nessa posição de pedinte do outro. Você fica rebaixado, sem valor, né? Você não se valoriza no relacionamento. Qual é a forma que você tem de resolver isso e de equilibrar esse vínculo? Se voltando mais para os seus próprios interesses, se voltando para os seus projetos, porque se você tiver absorvido com as suas coisas, você não vai nem ter tempo de ficar colocando o outro como o eixo da sua vida. Se você preserva os seus interesses, se você preserva o seu trabalho, se você preserva os seus projetos, você vai estar mais absorvido com a sua evolução, com o seu desenvolvimento, com a sua individualidade, e aí você não vai nem ter tempo de ficar nessa patologia de desejar o outro o tempo inteiro, de desejar o desejo do outro o tempo inteiro, né? Então você sai dessa engrenagem se voltando para os seus próprios interesses, para a sua individualidade. Não é porque você casou, não é porque você tem filhos, que você tem que abandonar a sua individualidade, que você tem que abandonar os seus objetivos reais, que você tem que abandonar
os seus desejos. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Então você quer se colocar como diante do outro? Você quer se colocar como um ego ideal. Você não quer ser visto pelo outro como um homem normal. Você não quer ser visto pelo outro como uma mulher normal. Você quer ser visto pelo outro como um ego ideal. Você quer ser visto pelo outro como perfeito. Então existe uma idealização nisso. Você quer que o outro perceba que você é fantástica. Você quer que o outro perceba que você é fantástico. Olha as fantasias que estão ao redor disso. Então, como você fica nessa busca do desejo do outro, automaticamente você começa a ficar preocupado com o outro. O que o outro está fazendo, onde o outro está, com quem o outro está falando no telefone. Então você começa a seguir os passos do outro, acompanhar o outro. E então há um investimento também numa atitude de controle. Você fica numa posição de mais controle do outro. Por que que a pessoa age assim? Por que que você age assim, dessa forma? Que tipo de explicação nós podemos dar a isso? Isso a gente chama de uma falha narcísica. Então isso é uma carência. Houve nessa infância, na sua infância, uma falta do que a gente chama da narcisação, né? Essa pessoa não foi narcisada. Os atributos e as qualidades da sua na sua infância não foram narcisados, não foram reconhecidos e investidos pelos sujeitos significativos da sua infância, principalmente o pai e a mãe. Então faltou um olhar. Algumas crianças ficam numa espécie de invisibilidade na infância, ficam invisíveis para o pai e para a mãe, e não há essa vibração emocional do pai e da mãe com o bebê, com a criança. Isso já desde da escolha do nome, né? Quando a pessoa vai escolher o nome, já há os pais já vibram com aquela escolha do nome, na gestação. Então já há todo um clima emocional no momento de receber essa criança e também depois do nascimento. Então esse olhar de reconhecimento dos pais vai fazendo uma narcisação do bebê, da criança, e essa narcisação vai passando para a criança uma ideia de que ela tem uma autoestima, de que ela tem uma confiança, eu posso confiar em mim, eu tenho qualidades, eu tenho atributos. Então, a criança tem qualidades, ela tem atributos, mas ela precisa que esses atributos e que essas qualidades sejam reconhecidos pelo outro. Então, isso se dá nessa primeira infância, essa narcisação, esse olhar dos pais para a criança, isso vai ajudando na formação do ego, isso vai ajudando na construção de uma boa autoestima. E aí o adulto vai trazendo essa criança dentro dele e com mais confiança, com mais segurança nos atributos que ele possui, que ele tem. Então a gente diz, essa narcisação seria o quê? Seria você estar no emocional emocionante dos seus pais, né? Você ocupar esse lugar de emocional emocionante na vida dos pais. Então isso vai fazendo essa narcisação. Então quando isso não ocorre, fica uma falha narcísica, e então esse adulto vai tentar compensar na vida adulta essa falha que ficou nessa primeira infância. De que forma ele vai compensar isso? Ele vai querer esse desejo do outro, ele vai buscar esse desejo do outro com muito exagero e dando essa dependência ao outro, né? Então, essa é a origem desse funcionamento. A pessoa vai ficando nessa falha narcísica, ela vai buscar uma satisfação desse desejo frustrado nessa primeira infância. É uma experiência perdida que se deu nessa primeira infância, que não foi significada, que não foi simbolizada,
e depois o adulto então fica repetindo essa experiência para tentar, através das figuras significativas da vida presente dele, tentar que isso seja feito. É interessante que alguns adultos ficam buscando isso também nos pais, né? Então você vê o filho fazendo coisas, mas aquilo não tem nenhum valor para ele, ele não reconhece o que ele faz, mas ele fica levando o que ele faz para os pais para que os pais façam o reconhecimento. Então os pais não fizeram, não fazem e não farão. Então quem tem que fazer esse reconhecimento de você não é o seu parceiro amoroso, não são os seus pais. Quem tem que hoje olhar para você e fazer esse reconhecimento e perceber que você tem esses atributos, que você tem essas qualidades em você, é você mesmo. Não tem como você terceirizar isso para uma terceira pessoa, para alguém. É você que vai ter que fazer esse trabalho, que vai ter que fazer esse reconhecimento. É muito interessante isso no consultório, né? Pacientes que fizeram assim grandes conquistas e não conseguem interiorizar, não conseguem se gratificar com aquilo que eles realizam, com aquilo que eles praticam. Eles não conseguem reconhecer neles os valores que eles têm. Às vezes até a pessoa faz a enumeração disso, ela enumera os valores que ela tem racionalmente, intelectualmente, mas ela não consegue sentir, se gratificar com esses valores, por causa dessa falha narcísica. Não é o seu parceiro amoroso, a sua parceira amorosa que vai fazer esse reconhecimento. Quem tem que fazer isso é você mesmo. E o quanto isso desvia dos seus propósitos, né? Desvia dos seus interesses reais, e você fica então um refém desse desejo do outro. Então você se orienta por um sistema de valores. Esse sistema de valores, nesse sistema de valores você cria uma expectativa em relação ao outro, e você fica esperando então esse reconhecimento do outro para que você seja validado pelo outro. É uma espera de que o outro faça a validação de você mesmo. Então por isso que você vai se colocando como objeto do desejo do outro. Para quem chegou depois, esse é o tema da live. Não se coloque como objeto do desejo do outro. Não dê a dependência da sua vida, da sua individualidade na mão do outro. Até existe aquela expressão, né, linguística da nossa língua, nos outros, né, nos outros, tudo junto, nos outros. Então nós, nos outros, o quanto nós tomamos como referência os outros. Isso também pode ser colocado bastante na sociedade, né? Como a sociedade me vê, o que a sociedade fala de mim, que imagem a sociedade tem de mim. Então você passa a ter como referência muito mais os outros do que, né, se referenciar pelo seu eixo interno, pelo que você é, pelos seus desejos, pelos seus projetos, pelas suas obras. Essa atitude de buscar se validar pelos outros. No outro você se busca e no outro você se perde. No outro você se projeta, no outro você se busca e no outro você se perde. Então você precisa ter bastante claro o que você quer, quais são os seus interesses, independente do outro. Aí, cuidando da sua vida, vivendo os seus interesses, você vai ter um equilíbrio maior na sua individualidade, e aí sim você vai buscar o outro para fazer uma troca, para fazer uma parceria. O outro vai fazer 50%, você vai fazer 50%. Então a dupla vai funcionar muito mais. Agora, se você se colocar nessa carência, se você se colocar desejante demasiadamente do outro, você vai fazer os seus 50% e vai fazer também os 50% do outro. E essa relação vai ficar cansativa. Isso tudo é um trabalho muito cansativo e desgastante. Isso gera assim muito sofrimento, esse tipo de atitude. Então perceber mais os seus próprios desejos, porque você está tanto na busca do desejo do outro que você não consegue enxergar nem
os seus próprios desejos. Então isso tudo é uma carência dessa falha narcísica da primeira infância. Tomar consciência de que essa falta existiu, né? Existiu essa falta na sua infância. Tomar consciência disso para que você possa aprender a lidar com isso e perceber que não é o seu relacionamento amoroso atual que vai suprir essas carências da infância. Essa falta é uma falta interna e você vai ter que aprender a lidar com isso. O dinheiro não vai suprir isso, a quantidade de sexo que você tiver não vai suprir isso, a quantidade de filhos que você tiver não vai suprir isso. Então você precisa aceitar que essa falta existiu, que faltou esse reconhecimento dos pais na sua primeira infância, para que você aprenda a você mesmo fazer esse reconhecimento e perceber as qualidades e os atributos que você tem dentro de você. Tem aquela história, né, da Bela Adormecida. Então o que é a Bela Adormecida? Ela está dormindo, mas aí chega o príncipe encantado e dá o beijo. Então quando o príncipe encantado chega e dá o beijo, ela acorda, então ela fica viva, ela fica disposta, ela vai na academia, ela põe uma roupa melhor, porque o príncipe chegou, porque ela foi vista, porque ela foi reconhecida. Daí ela, então eu só vivo se o outro me olhar. Eu só acordo dessa espécie de depressão zumbi, né? Desse estado morto-vivo, se o outro olhar para mim. Então, se um outro estiver olhando para mim, se um outro estiver me desejando, se um outro estiver reconhecendo os meus valores, eu triunfo. Se o outro não fizer isso, eu desabo. Então, a Bela Adormecida, ela tem como referência o desejo do príncipe. Quando o príncipe a deseja, ela vive, ela acorda. Quando o príncipe não a deseja, ela dorme, ela morre. Então, olha esse funcionamento nosso, olha o poder nos outros, o quanto nós nos colocamos nos outros. Nós nos outros. André, mas por que você está falando disso tudo? Por que você está enfatizando a importância da gente não se colocar, não dar essa dependência ao outro? Por que você está enfatizando tanto isso? Por que eu tenho que tomar muito cuidado para não dar a dependência da minha vida ao outro? Por uma questão fundamental. O amor e a dependência são inversamente proporcionais. Quanto maior a dependência, menor é o amor no vínculo amoroso. Quanto maior a dependência, menor é a troca afetiva no vínculo amoroso. Então, por que você precisa cuidar disso? Você precisa cuidar disso para não dar a dependência ao outro, para exercer a sua individualidade, para assumir a sua autonomia. Então, exercendo a sua individualidade, assumindo a sua autonomia, aí sim você vai ter mais condições de viver o amor. Nós fazemos uma certa confusão entre dependência e afeto. Nós acreditamos que só ama quem fica grudadinho. Se eu estiver grudadinho, todas as viagens eu fizer com o outro, se todos os meus projetos for com o outro, se eu tiver com o outro 24 horas por dia, aí sim eu amo o outro. Não. Preservando a sua individualidade, preservando a sua liberdade, preservando os seus projetos, reconhecendo os seus desejos, aí sim você vai viver o amor. O amor se dá na liberdade. Quem ama vai e volta. Quem ama vai, faz suas coisas e volta. Mas por que ele volta? Ele volta porque ele ama. O amor se dá na liberdade. Nós fazemos muito essa confusão da dependência com o afeto.
Uma mãe só pode amar os seus filhos se ela estiver completamente grudada, fusionada nos seus filhos. Não. Uma mãe que dá espaço para o filho crescer, uma mãe que dá espaço para o filho se desenvolver, uma mãe que dá espaço para o filho evoluir, uma mãe que dá espaço para o filho sair de casa, para o filho buscar outras coisas. Essa mãe ama muito mais o seu filho do que aquela mãe que fica grudada 24 horas por dia. O brasileiro faz muito essa confusão da dependência com o afeto. Então, por que nós temos que cuidar de não dar a dependência ao outro? Porque quanto maior essa dependência dada ao outro, menor é a possibilidade de afeto, de amor naquele relacionamento. Um amor, ele se dá na autonomia, na liberdade e na preservação da sua individualidade. Senhores, espero que vocês tenham entendido isso. Espero ter sido claro. E estou aí preparando um próximo tema para a próxima live no próximo domingo às 10 da manhã. Espero vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até o próximo domingo com um novo assunto, com um novo tema. Então, não se coloque como objeto de desejo do outro. Não dê a dependência ao outro, porque o amor se dá na independência, na liberdade e na autonomia. Um bom domingo a todos. Até mais, senhores. Até a próxima.